Bem-vindos a mais uma de nossas lives terapêuticas. Antes de iniciarmos, por gentileza, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações de novos conteúdos. Na descrição, logo abaixo, estão os nossos contatos e de nossos entrevistados. Sinta-se à vontade para nos chamar. Curta e compartilhe esse vídeo com quem você quer que nos conheça. Então vamos ao vídeo. Boa live a todos e até a próxima. Boa noite para todos. Meu nome é Celso Paulo Martins, psicólogo clínico. Para quem não me conhece, eu trabalho com transtornos de estresse pós-traumático, agudos e crônicos. E hoje é a primeira que eu estou fazendo no Instagram. Nós já fizemos uma outra live no YouTube e hoje é a nossa estreia aqui. E hoje nós trouxemos uma convidada muito especial, que é a Isabela Sigel Correia, uma amiga já de muitos anos, nós nos conhecemos há uns 11 anos mais ou menos. E ela foi a responsável por me conduzir para essa área de conhecimento. Eu estava no último ano de psicologia quando ela me instruiu que talvez devesse conhecer o EMDR, né? Que era uma técnica que eu nunca tinha ouvido falar. E eu já vinha de uns 20 anos de terapia e resolvi experimentar. E a partir daí eu mudei praticamente a minha forma de pensar. A Isabela vai falar para a gente sobre os recursos para o equilíbrio emocional em tempos de crise. Deixa eu falar um pouquinho sobre ela então. A Isabela é psicóloga, especialista em clínica, fez a abordagem analítica, né, que é junguiana. Também é especialista em psicologia corporal e é formada em EMDR, constelação familiar e em estrutura de Kundalini Yoga e meditação. Bom, enquanto ela não entra, eu quero só dizer para você o seguinte, essa live vai ficar gravada depois no IGTV e nós vamos baixar também o vídeo para passar para o YouTube, na nossa página, no nosso... Então, quem não conseguir ver até o fim, qualquer motivo, pode ver depois com calma. Ó, a Isa está entrando aqui. Boa noite, Isa. Opa! Boa noite! Boa noite! Seja bem-vinda à nossa estreia. Muito obrigada, Celso Anucci, pelo convite de estar aqui. Boa noite a todos que já estão presentes. Então, eu já aproveitei... Vou começar agradecendo o convite de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho com vocês. Eu já aproveitei o tempo que você não estava entrando já para falar alguma coisa sobre você, né? Falei que nós temos uma amizade já de uns 11 anos, que você que me indicou o caminho de trabalhar com o trauma, né? E a partir daí os estudos se evoluíram. E eu estava falando para eles também que você é formado em psicologia, como eu, tem especialização em clínica na abordagem analítica e também em psicologia corporal. E aí as formações em MDR, em constelação familiar... E você é instrutora de yoga e Kundalini, yoga e meditação. Isso, tá? mesmo. Então eu queria que você já trouxesse alguma coisa sobre o outro tema, né, que é os recursos para o equilíbrio emocional em tempos de crise. E eu acho que você pode fazer uma costura aí, tecer um trabalho dentro dessas abordagens todas que você domina. E já vai trazendo para a gente como é que você vê isso em cada uma dessas linhas. Ok, bem interessante a proposta. Já me pegou de surpresa, né? Mas, bom, desde que a gente combinou, acertou qual seria o tema dessa live, eu venho fazendo várias reflexões e eu acho que uma boa forma da gente começar a adentrar esse tema é a gente primeiro compreender o que significa uma crise, né? A gente estava conversando, né, Celso, a respeito dessa live, e a gente queria trazer o tema crise de uma forma mais abrangente. Em vez de a gente se focar no tema pandemia, isolamento social, a ideia seria falar de crise, né, de recursos que a gente tem, né, que a gente pode desenvolver para atravessar esses momentos difíceis da vida. E hoje à tarde eu estava fazendo uma reflexão como a própria vida humana já é marcada por crises, né? Como isso já faz parte, já está no script humano. O roteirista já colocou, né, no script de cada vida humana uma sequência de crises. E tem crises que são obrigatórias para qualquer um. A crise da adolescência, né? A crise
do momento da meia-idade, a crise que se instala num momento onde, quem sabe, a pessoa se aposenta e se vê, né, numa necessidade de uma mudança grande. Então, assim, com isso eu quero trazer que, assim, nós somos seres que estão programados para atravessar crises, né, desde o início da vida. Programados e aparelhados, né? Exatamente, está no nosso script e nós temos total essa condição de nos adaptar à crise e de nos transformar, principalmente através delas. Então, eu aprendi com alguns professores meus que a gostar muito desse estudo da linguagem, a gostar de aprender sobre a etimologia das palavras. E eu fui buscar o que significa a palavra crise na sua raiz. E descobri que ela não vem do latim, mas ela vem de uma raiz do indo-europeu, que a raiz seria crei, que daria nascimento à palavra crise e a muitas outras palavras. E a palavra crei significa peneirar. Peneirar. E quando a gente pensa em um garimpeiro peneirando à beira de um rio, a gente pode imaginar o quanto de areia e o quanto de sedimento, o quanto de pedrinha ele se desfaz daquela peneira para finalmente encontrar o diamante, o ouro, aquilo que tem valor, né? Há muito tempo eu li um livro chamado Ponto de Mutação, do Fritjof Capra, um livro que mudou a nossa visão de mundo, e ali ele fala sobre a palavra crise em japonês. Em japonês, são 2 caracteres que designam a palavra crise. Um caractere é Weiji. Wei seria, então, perigo, de oportunidade. Então, a gente começa a compreender a crise como esse momento onde, sim, há um perigo, há uma dinâmica conflituosa, há uma imposição de mudança, mas também ela vem como uma oportunidade de encontrar o diamante, de encontrar o ouro, de encontrar uma nova oportunidade, um novo crescimento. Então, quando a gente começa a lançar o nosso olhar para a questão da crise, a gente já pode identificar, ok, o que a vida quer de mim nesse momento? Né? Que crescimento, né, a gente está sendo solicitado a ter nesse momento? E se a gente pensar esse momento atual, essa crise atual, que aqui para nós brasileiros não é só uma pandemia que a gente enfrenta, mas uma crise econômica, uma crise, né, de saúde, uma crise política, né? A gente é solicitado a responder de uma forma coletiva a esse momento e também de uma forma pessoal. Perfeito. Né? Então, eu acho que é interessante a gente começar a lançar um olhar com relação à crise. Em geral, nós, seres humanos, a gente tem uma certa tendência a resistir à mudança, por vários motivos, né? Porque a gente está acostumado com o conhecido, porque a gente teme o desconhecido, a gente gera apegos ao conforto, mas quando a crise vem e impõe uma mudança, e a gente começa a compreender essa linguagem da vida, que quer que a gente cresça, que quer que a gente amplie nosso olhar, e a gente começa a acolher esse momento e parar de resistir e gastar energia na resistência à crise, a gente passa a ter uma colaboração com ela, com a própria crise, para que faça com que a gente possa crescer, né? É o deixar fluir, né? Seguir no fluxo das coisas. Sim, sim. Então, quando a gente fala em crise, né, tem algumas coisas que podem nos ajudar, né? E eu começaria com os fatores mais óbvios, os mais simples, os mais elementares, porque a gente tem que se lembrar, né, que nem sempre o óbvio é aquilo que fica evidente para a gente. Então, perante a crise, a gente tende a resistir, a gente tende muitas vezes a desestruturar, né? E é bem interessante que a gente possa, nesses momentos, retornar aquilo que é básico, né? Ou seja, a gente tende a complicar uma coisa que às vezes não é tão complicada. Pode ser bem mais simples. Exatamente. E pode ser mais simples.
E cada um vai enfrentar essa crise de uma forma diferente, mas, inevitavelmente, se a gente quer manter saúde mental, saúde emocional, a gente vai precisar dos 3 pilares básicos da saúde. Então, para começar esse bate-papo e também trazer esses primeiros 3 recursos, né, a gente lembrar que a saúde ela é sustentada em 3 pilares. Isso é um conhecimento que deve ter algumas centenas ou até milhares de anos e que sempre será insuperável, porque a gente não vai nunca descolar do biológico enquanto a gente está encarnado num corpo humano, que Sem dúvida. sono, um sono apropriado, um sono que seja reparador, né? A alimentação que possa nutrir, que possa trazer harmonia para o corpo, um bom funcionamento para os órgãos, a nutrição celular que a gente precisa e o exercício físico, né? Então, se a gente for olhar para um enfoque biológico, esses 3 pilares, eles são fundamentais. Há, atualmente, já um novo movimento dentro do campo tanto da psicologia quanto da medicina de incluir nesses pilares um 4º pilar, que é o pilar da meditação. Tenho a grata satisfação de acompanhar alguns médicos já falando de um 4º pilar, que é aquilo que traz a higiene mental, o contato consigo mesmo, uma vida mais significativa através desse contato consigo mesmo, né? Uma aquietação da mente e, por consequência, das emoções que a meditação traz. Né? E isso é muito importante numa visão da medicina se abrindo para isso. Porque antes, desde Descartes, eles tendem a dividir, né, o corpo em pedaços, cada um é especialista numa área, mas ninguém vê como uma coisa única, holística, né? Exatamente. Então, o que está acontecendo hoje é a medicina se tornar mais integrativa, não mais separada, né? E a gente poder ter esse olhar para o ser humano também de uma forma mais profunda, mais integrativa, né? Eu acho que essa é a palavra. Perfeito. Bom, esses seriam os 4 primeiros pilares que eu traria assim como um recurso. Mas, além disso tudo, é uma base que de vida, né? Para a gente estar funcionando bem na vida, né? Essa estrutura do sono, a alimentação, né? E o exercício físico que permite que o corpo produza substâncias de bem-estar. Acho que é bem interessante quando a gente pode se recordar que esse corpo humano, ele é uma usina, ele é um laboratório alquímico que produz substâncias maravilhosas e que quando é bem estimulado de uma forma correta, vai produzir bem-estar, vai produzir hormônios, neurotransmissores que trazem bem-estar. Então muitas pessoas falam, puxa, eu quero me sentir bem, mas não quer fazer um exercício físico, não quer se alimentar direito, não quer se organizar para ter as horas que precisa de sono. E assim o corpo biológico ele não tem a condição de oferecer esse bem-estar que a pessoa está buscando. Você me lembrou um filme que passou um tempo atrás, acho que daquela série Quem Somos Nós, né? Tem o filme do buraco, a toca do coelho, acho que é Afinal Quem Somos, uma coisa assim. E ele fala justamente dessa questão de todos os neurotransmissores, todas essas substâncias que estão no nosso organismo e começam a funcionar a partir do nosso comportamento, ou modelando o nosso comportamento no próprio corpo. Né? Sim. E a ciência do yoga, por exemplo, conhece isso há milhares de anos, né? Através das práticas, dos asanas, das meditações, dos mantras, o yoga consegue estimular áreas do cérebro, glândulas específicas, né, que vão aumentar o sistema imunológico, que vão interromper o ciclo do estresse, né? Um pouquinho mais para frente eu posso comentar um pouco mais a respeito do yoga e de como essas intervenções vão acontecendo no nosso corpo. Eu achei interessante você trazer a questão do mantra, né? Porque o mantra, muitas vezes a pessoa acha que é só uma repetição de palavras que ela não entende, porque estão em outra língua. Qual é o efeito disso no psiquismo? Como é que isso funciona? Olha, a
a gente pode abordar o tema do mantra por diversas vias, né? Uma que eu acho bastante interessante é a gente olhar para o mantra como uma frequência, ok? Quando a gente entoa aquele mantra ele vibra numa determinada frequência. A nossa mente, ela também está funcionando numa determinada faixa de frequência. Quando a gente começa a entoar essa frequência, essas palavras que são os mantras, que são de uma frequência muito elevada, a nossa mente tende a se harmonizar com essa frequência, a sintonizar. Então, ela eleva a sua frequência junto com o mantra. Então, é uma intervenção também. Mantra é intervenção. Mesmo que a pessoa não saiba uma palavra do que ela está dizendo. Mesmo que ela não saiba, porque a frequência atua da mesma forma. Agora, se ela sabe o significado, e ela se conecta com aquele significado, se ela tem o elemento, por exemplo, da devoção, que não é um elemento que está presente em todos os seres humanos. Tem gente que não desenvolveu. Em potencial, todo ser humano tem potencial para devoção, como tem o potencial para tantas outras coisas. Mas tem algumas pessoas que têm isso muito aflorado, né? Quando a gente conhece o significado ou tem a devoção, a tendência é que a gente possa mergulhar ainda mais, né, nessa frequência e nessa prática que vai aquietando as ondas cerebrais, que vai harmonizando a gente com o nosso sistema e que vai produzindo isso que a gente chama de estado meditativo, que é um estado onde as ondas mentais vão se aquietando, né? Também se fala muito que a meditação ela pode ser feita em qualquer tempo, né? Às vezes a pessoa não tem muita concentração inicial, mas ela pode começar com poucos minutos e aos poucos ir ampliando isso. Até porque a vida moderna ela é muito agitada, ela exige muito da gente, né? Então é difícil ficar uma hora, por exemplo, como algumas doutrinas, algumas correntes pregam, né? O Vipassana, por exemplo, prega colocar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, né? Para você alimentar a tua mente. Como você alimenta o teu corpo, você alimentar a tua mente também. Sim. Tem um tempo mínimo que você acha essencial? Olha, a gente, dentro desse campo, a gente pode falar muitas coisas, né? Principalmente que meditação é um cultivo de um estado de presença, né? E que a gente pode fazer essa recordação íntima de si mesmo e voltar a mente para o agora de momento a momento. Então, toda vez que a gente está no momento presente, a gente pode estar trazendo, né, esse estado de presença. Agora, por exemplo, esses dias eu estava participando de um retiro online, na verdade, para conhecer um pouco da proposta, e o professor ele estava propondo que, para os objetivos daquela prática, se requisitava que o praticante tivesse 3 horas diárias de meditação formal, né? De sentar e estar meditando. Agora, aquela é uma prática que ela tem a intenção de produzir um estado meditativo muito elevado, de levar a uma real transformação, ok? No nosso funcionamento de mente, na nossa visão de mundo. Então, a gente pode fazer uma intervenção curtinha, de 3 minutos. Dentro das práticas de Kundalini Yoga, a gente tem meditações bem curtinhas, de 3, de 9, de 7, de 11 minutos. O mais comum dentro do Kundalini Yoga é a de 11 minutos. Mas é claro que tem 22, 31, 62 minutos. Tem muitas meditações e tem muitos tempos. E essas intervenções, assim, a de 3 minutos vai produzir um tipo de efeito. A de 7 vai aprofundar um pouco, né? A de 11 vai aprofundando. Quando a gente vai fazendo mais tempo, a gente vai levando a nossa mente a um estado de maior integração, né? É como se a gente pudesse mergulhar mais fundo ou voar mais alto, tanto faz. Né? Então, quanto mais tempo eu ficar em estado meditativo, melhores serão os resultados que eu vou obter. Mas evidentemente que no início as pessoas não conseguem essa concentração para ficar tanto tempo. E veja, quando a gente faz uma meditação curta, muitas vezes essa meditação curta, ela é o suficiente para dar uma limpada na mente.
Mais ou menos assim. Sabe quando você passa uma vassoura geral na casa? Uhum. É absolutamente diferente de quando você vai fazer uma limpeza profunda, arrastar os móveis, né? Usar um produto. É diferente o nível de limpeza. Concorda comigo? Claro. Então, uma meditação curtinha, você pode considerar que é uma geral na casa. Uhum. Agora, você vai fazer uma prática mais longa, mais extensa, você vai se limpando outras áreas. Porque a meditação ela está muito relacionada a uma limpeza da psique, a uma limpeza do subconsciente, a uma limpeza de padrões. Então, quando a gente e do ruído externo também, né? Claro, claro. Toda essa faixa mais superficial do ruído externo, das impressões do dia a dia, das emoções perturbadoras do dia a dia, é uma primeira faixa mais superficial. Entende? Na medida que você medita, e medita mais tempo, e vai tendo uma disciplina, isso vai se aprofundando. Entende? Entendi. Essa visão que você está... Essa visão que você está trazendo é da meditação em si? Ou da yoga? Do que você está falando exatamente nesse momento? Eu estou falando da meditação. Da meditação. Dentro. E como que as outras abordagens que você tem, principalmente a psicologia analítica e a própria yoga, como é que elas veem essa questão dos recursos? Olha, eu tenho, dentro da perspectiva da psicologia, eu vou falar em geral, a gente sempre vai trabalhar com algumas posições de orientação externa e umas posições de orientação interna. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, né? Então, por exemplo, de uma forma bem objetiva, quem está no momento de pandemia, quem está no momento de crise, um dos primeiros fatores que a psicologia ou que o yoga diria é: se escute. Pare e entre em contato consigo mesmo e se escute. Porque o primeiro fator é a gente entrar em contato consigo mesmo e ter condição de identificar o que está acontecendo aqui dentro. Qual que é a minha necessidade? O que eu preciso para responder bem nesse momento? Essa capacidade de escuta de si mesmo é fundamental. É o primeiro passo. Vamos se escutar. Vamos identificar o que a minha alma precisa nesse momento. É tomar consciência do próprio estado, né? Exatamente. Tomar consciência do teu estado e tomar consciência do teu estado e da necessidade que existe ali. Eu vou dar um exemplo. Com essa pandemia, eu acompanho várias pessoas, eu sigo trabalhando com psicoterapia online e eu fui identificando em alguns pacientes que o que estava acontecendo com aquele rapazinho ali. Vou contar, por exemplo, a respeito de um adolescente. Ele começou a entrar num estado depressivo. Quando a gente começou a fazer escuta do que estava acontecendo com ele, a privação de contato social tinha abalado muito ele. Então, numa escuta, a gente pôde identificar que ele precisava retomar isso. Ele precisava de vínculo. Ele precisava de gente. Ele estava muito solitário. E um adolescente, a gente sabe o quanto pode ser difícil, né, lidar com a adolescência e com o isolamento dos amigos, porque é a tribo, né? A adolescência tem muito a ver com estar com a tribo. É a questão do... momento que ele se escutou e ele começou a criar uma iniciativa de fazer vínculo com outros adolescentes e criar uma rotina de estar junto, mesmo que virtualmente, ele interrompeu essa decaída de humor que ele estava entrando em um estado depressivo mesmo e fez assim. Restabeleceu. Agora, em outros casos, outras coisas são necessárias. Deixa eu só te colocar um ponto agora, que você estava falando uma coisa que eu vejo sempre. Eu tenho visto pessoas falando, e a própria OSE, né, que é uma das abordagens que eu trabalho, ele coloca muito claro que nós temos descendência mamífera, né? Nós pertencemos à classe mamífera. E o mamífero se regula em bandos. Ele precisa do outro da mesma espécie para ele poder se regular. Então, na situação que nós estamos agora, de isolamento social, onde a gente não pode estar visitando os nossos amigos com frequência, ter aquelas festas que a gente participava, outros eventos, a gente tem o recurso do vídeo.
né? Se não tiver o vídeo, a gente pode falar por telefone, pode ouvir a voz do outro. São todas formas de a gente se regular internamente, porque ele está ouvindo alguém da nossa espécie falando conosco. Perfeito, Né? perfeito. E a expressão fisionômica, ela ajuda muito nisso. Nos transmite a segurança que nós precisamos. Exatamente, é isso. A gente está em isolamento social, mas a gente não precisa estar em isolamento afetivo, né? A gente não pode estar junto, mas a gente presencialmente, mas a gente pode se manter em contato. Conectados. E eu acho que esse é um dos recursos que a gente tem nesse momento, né? Como é que a gente vai manter contato, vínculo, né? Vínculo com as pessoas. Como é que a gente vai manter, né, essa conexão que é tão importante para a gente? Eu estava dando uma estudada esses dias e um tema que eu gosto muito de estudar é o tema da solidão. Acho que é um tema assim que a gente pouco debate na nossa sociedade, a gente evita falar sobre isso. Tem muitas pessoas que se sentem até um pouco constrangidas em admitir que se sentem muito solitárias, né? E eu levantei um dado de uma pesquisa feita há um tempo atrás, que 1 em cada 3 pessoas no mundo se sentem solitárias. E olha só, né? Isso fora da pandemia, uma pesquisa feita fora da pandemia. Em condições normais. Em condições normais, né? E a solidão, nesse contexto, não quer dizer a pessoa não ter familiar. Ela pode até estar casada, mas ela não tem a intimidade, um vínculo mais profundo com o companheiro, se sente solitário. Né? E o quanto isso não é visto, muitas vezes. A gente muitas vezes vai conhecer uma pessoa, a gente vai descobrindo a respeito do mundo interno dela e você vê o quanto é difícil para ela essa dificuldade de ter vínculos profundos. E, assim, é um pouco paradoxal, porque essa pandemia veio e nos colocou nesse isolamento, né? Nos colocou nessa situação onde a gente tem que ficar mais consigo. E muitas crises que estavam ali adormecidas embaixo do tapete vieram à tona, né? Exatamente. As pessoas foram obrigadas a olhar um para o outro e conviver. Exatamente. E tudo que estava, né, o conflito que estava encoberto, né, nesse tipo de situação de maior convivência, de maior intensidade, tende a começar a ser descoberto. Então, é muito interessante. Eu acompanho algumas famílias que a mãe ficou muito aliviada no começo da pandemia por poder estar acompanhando mais o filho, por poder estar fazendo vínculo mais profundo, porque ela trabalhava tanto e estava tanto para fora que ela não fazia esse vínculo. Então, ela estava muito feliz de estar podendo acompanhar o filho. Mas eu também estou acompanhando, né, casais se separando no meio da pandemia, ou a crise, né, se intensificando. Tem um dado que eu vi, eu acho que a gente estava 1 mês na pandemia, no isolamento aqui no Brasil, e saiu uma notícia que na China nunca tinha sido feito tanto download de protocolo para fazer divórcio. Então, o isolamento na China, né, já estava produzindo, né, esses frutos também, né? De pessoas que, de tanto conviver e intensificar aqueles conflitos que estavam latentes, acabam por se separar mesmo. Porque eu acho que quando a pessoa está voltada para o externo, né, tem tanta coisa chamando atenção, tanto estímulo, que ela acaba não dando muita importância porque está interno. E tem, às vezes, uma situação, né, um status quo a se manter, de estabilidade, de conforto e tal, do que os outros estão vendo, né, a imagem que nós passamos, e não se olha para aquilo que nós estamos sentindo. Né? E aí, quando chega uma crise dessa que nos coloca frente a frente com ela, nós temos necessidade de olhar para nós no espelho, a gente começa a ver que algo não está bem. Que a gente não está conseguindo viver com felicidade, não está conseguindo essa inteireza, né? Perfeito. E é isso, esse é um dos olhares que a psicologia analítica tem essa abordagem também. E tenho lido, tenho acompanhado alguns autores que eu gosto de ler, e o pessoal está fazendo live, né? Esse é o tempo das lives. E eu achei muito interessante quando um psicólogo ele trouxe
essa sequência histórica, né? De a gente ser acometido pela década do estresse e depois por essa epidemia de depressão. Essa freada brusca, né? E de uma década para cá, a gente vê o quanto cresceu o número de casos de depressão no mundo. Eu, muitas vezes, quando estou dando workshop, eu trago muito essa informação para que a gente esteja atento à nossa saúde mental, né? Que a Organização Mundial de Saúde, ela prevê que em 2030 a depressão vai ser a doença mais comum do mundo. Né? E a gente está em 2020, né? Não sei se já não é, inclusive, a doença mais comum do mundo, mas existe esse contexto onde, assim, o que é a depressão? E escuta o que a gente pode fazer da depressão, né? Uma pessoa que é acometida por uma falta de sentido, principalmente, de significado, a pessoa que é acometida por uma falta de porquê, né? É uma das grandes marcas da depressão. Então, ela exige... A depressão, ela exige que a gente olhe para si mesmo. Até a Vivian colocou aqui, né? Olhar para si mesmo, né? Olhar para si mesmo, entrar em contato com nós mesmos. Né? A psicologia analítica, ela fala que a gente, para se tornar total, a gente vai precisar entrar em contato com todos aqueles conteúdos que a gente muitas vezes evita de si mesmo, que a gente chama de sombra, né? E criar uma integração dentro de nós, que é trabalhosa, mas que é significativa, que traz essa costura para que a gente possa se tornar total. Né? Para chegar à individuação, né, conforme o Jung preconizava. Dentro dessa proposta do caminho de individuação. Mas eu queria te colocar uma outra coisa. Sabe que a depressão, ela não nasce assim do nada, ela não vem assim de um momento recente. E a gente vê também pelas abordagens somáticas que você e eu comungamos aí, que muita coisa tem a ver com uma história de infância. Difícil, né? Com pais ou cuidadores que foram negligentes ou ausentes ou abandonaram, né? E a criança se sente desprotegida. E ela vai criando todo um processo de defesa em relação ao mundo, né? Que é hostil. Isso vai se materializar mais tarde, na idade adulta, e vai começar a aparecer como doença. Somatiza o que está aqui na mente. Sim, sim. E isso é uma inteligência da psique. A gente, às vezes, a gente olha para a doença e a gente pensa, puxa, que coisa ruim, eu quero me livrar disso. E a psicologia, ela propõe uma outra forma de olhar, né? Uma escuta profunda do sintoma é uma escuta da psique tentando se curar. Se curar do quê? Se curar talvez de uma infância difícil ou de um trauma, como a gente, né, estuda, né? De uma ferida, de uma dificuldade, de uma falta, de uma desconexão, né? De uma vida muito superficial. O sintoma, ele vem e ele impõe. O sintoma vem e impõe. Olhe para si mesmo. E uma crise também pode ser considerada um sintoma que nos acomete, né? Mas é curioso porque as pessoas querem se livrar do sintoma rapidinho, né? Elas já vão buscar um psiquiatra, um médico, elas querem tomar uma pílula que devolva a elas o bem-estar. Um comprimido, claro, me deu um comprimido. Mas... E daí, e isso aí, até foi legal você falar isso, porque me traz de volta para a fala desse outro psicólogo. Falou assim, então vem a depressão, vem tanta depressão, que o mundo, né, é uma das doenças mais comuns do mundo hoje. E o que a gente fez? A gente não chega a escutar a depressão. O que ela tem para dizer? O Jung falava, quando o Jung, ele gostava muito de metáforas, utilizar figuras de linguagem, ele falava, a depressão é uma mulher de preto. Quando ela bater a sua porta, convide a entrar e converse com ela. E tome um chá com ela. O que ele estava dizendo? É maravilhosa essa frase do Jung. Claro. Primeiro porque ele não tem medo do sintoma. Ele fala, convide a entrar. Mestre Rumi, um poeta e mestre do século XIV, ele também fala sobre isso, né? Ele fala do ser humano como uma casa de hóspedes, e cada momento chega um novo hóspede, uma nova chegada. A depressão,
né? Os sentimentos mesquinhos. Convide-os a entrar. E daí ele vai propondo que a gente lide com esses hóspedes, porque eles estão nos preparando para algo além. É muito interessante essa proposta. Então, em vez de a gente rejeitar o sintoma, vamos olhar para ele, vamos escutar. Né? Eu gosto muito dessa metáfora da mulher de preto, a Mel está comentando aqui. É maravilhoso, porque ele fala, converse com ela, converse com a depressão. E muitas vezes, chega no nosso consultório, o Anúcio pode falar, né, também da experiência dele, a gente vai fazer uma escuta daquela pessoa que está depressiva. E a gente percebe que a vida dela está completamente voltada para os outros. Ela não tem contato consigo mesma, ela não faz nada de significativo para si mesma. E daí, numa retomada das rédeas da vida dela, ela vai lá e decide, eu vou dizer não, eu vou abrir espaço para fazer aquilo que eu quero, aquilo que tem significado para mim. E ela começa, aos poucos, um processo de retomada. Ela se afasta daquilo que faz mal, ela bota uns pingos nos is aqui e ali, entende? E ela começa a sair da depressão, porque a depressão estava pedindo algo para ela e ela está respondendo aquilo que ela estava sendo solicitada a responder. Eu acho super interessante esse tema da escuta do sintoma. E a depressão, muitas vezes, ela é ocasionada pela ansiedade, né? Porque a pessoa sofre alguma coisa, ela tem ansiedade, tem ânsia de resolver. Quando ela não consegue, ela vai ficando sem energia, ela vai desistindo. E aí entra a anedonia, a depressão, né? Que pode afundar, quer dizer, é o oposto. Ela está lá em cima, no simpático, ela vai para o parasimpático e declina totalmente. Sim. Então, é interessante, o Gu comentou aqui que se não deixar entrar, ela vai ficar batendo na porta e não tem como passar. E é perfeito isso, porque é verdade. Enquanto a gente resiste, o sintoma persiste. Né? Isso é um lema que tem em inglês, fica até uma riminha. Aquilo que a gente resiste, persiste. Mas se a gente acolhe, isso serve para sintoma, isso serve para o nosso elemento sombra também. Porque a gente só através da sombra, só através do contato com aquilo que a gente rejeita em nós mesmos, que a gente pode fazer uma integração profunda. É só assim que nasce a verdadeira autoestima, e a verdadeira compaixão, e a verdadeira empatia. Então, o caminho também aqui, a gente tem, dentro do pessoal que está acompanhando a gente, muitas pessoas que estão ligadas à espiritualidade, né? E muitos mestres dizem isso, que a espiritualidade verdadeira vem de um contato com a sombra. Quando a gente tem condição de se encarar de frente e ainda assim, com toda a escuridão que enxerga, se aceitar. E aí a gente se torna realmente humilde, por um lado, e fraterno, de outro lado. Porque a sombra nada mais é do que algo que não está iluminado ainda, né? Então, no momento que você começa a lançar luz nessa sombra, ela começa a se mostrar de uma forma bem mais amigável do que ela era. Porque enquanto ela está, digamos assim, colocada numa posição de subalternidade, de você não ligar para ela, ela começa a agir para te mostrar que ela está lá. Exatamente. E a partir do momento que você traz sua consciência, a consciência começa a iluminar tudo. Perfeito, perfeito. É como aquela história do quartinho, né? Como um quartinho mal iluminado que você não enxerga o que está lá dentro. A hora que você coloca uma lâmpada mais forte, você vê a sujeira e consegue limpar essa sujeira. Exatamente. Exatamente. A dificuldade que a gente tem de lidar com a sombra, ela tem muito a ver com o ego, né? Porque, em geral, o ego ele não gosta dessa história de não ser lindo, maravilhoso, perfeito, né? A luta do ego é a luta da sustentação de uma autoimagem positiva para si mesmo e para os outros. Então, esse processo de lidar com a sombra, de admitir, às vezes para si mesmo e às vezes também para os outros, né? Aquilo que existe de escuridão de dentro de nós, é um processo muitas vezes doloroso. Para o ego, ele é sentido como uma humilhação, na verdade. Mas na medida que a gente vai
compreendendo que isso é humano, né, a gente vai se desfazendo de todas essas idealizações, a gente tem espaço para começar a ser a gente mesmo. Porque senão a gente é aquele personagem, aquela persona, como a gente chama na psicologia, né, Anush? Aquele personagem que quer ser, que quer se manter, que quer parecer, que quer ser visto e valorizado. E o ego, o maior medo que ele tem é de ser morto, né? Na verdade, ele é um filho do self, ele é parte do self, ele só tem que se integrar ao todo. Exato. Né? Mas ele pensa que ele é o Senhor. Ele não é o Senhor, ele é parte do Senhor. Exato. Isso que a gente fala dessa relativização que a gente precisa, que o ego precisa fazer, né, no processo de individuação. Esse é um tema um pouco mais complexo, eu não queria trazer palavras difíceis, né, mas é encontrando o seu lugar, basicamente. Relativização seria o ego encontrando o seu lugar devido. Nem senhor, mas participante. Sim, porque ele é muito importante, mas ele não pode ser o manda-chuva, né? Exatamente. Ele não é o manda-chuva. Ele tem que se colocar no lugar dele. Exato. Exato. Você quer trazer alguma coisa da constelação, como ela vê essas questões de recurso? A constelação, talvez, ela proporia um exercício de olhar para a crise. De uma forma bem pessoal, assim. Olhar para a crise. Que significado ela traz para você? Que sentimentos ela traz para você? Né? E desde o início eu venho falando a respeito da pandemia, assim, é tão complexo falar de uma forma generalista, porque tem gente que está passando por uma grande dificuldade financeira, está com medo de perder o emprego, está já sem dinheiro e desesperado pela questão da sobrevivência. É uma questão super difícil. Fica calmo quando a tua sobrevivência está em jogo. Não tem como. Né? E tem pessoas que, sinceramente, estão levando super bem, estão até aliviados. Existem pessoas que estão tranquilas em casa. Não é o mais comum. O mais comum é a pessoa estar lidando com um certo tanto de angústia. Né? A constelação, ela trabalharia assim, um olhar para a crise, um olhar e ver o que surge com isso. Qual que seria a solicitação que a vida está te trazendo nesse momento. O crescimento que ele está te convidando, essa crise, né? Eu te colocaria o seguinte, né? O motivo até do convite que você viesse falar conosco também tem a ver, não só para você psicóloga, mas porque você também trabalha com a Kundalini junto, né? Com a Yoga Kundalini. E eu te falei isso, que em 2013 eu fui para o Rio de Janeiro participar de um seminário com o Bessel van der Kolk, que é um médico holandês que é radicado em Boston, e a especialidade dele, clínica, é trabalhar com trauma. E lá ele trabalha com MDR. Mas a clínica dele também tem grupos que trabalham com yoga. E isso ele coloca muito claro, que a yoga é fundamental para trazer consciência corporal para as pessoas. E ajudar no processo de integração. O que você diria a respeito disso? Olha, eu conheço poucas tecnologias tão eficientes quanto o yoga para ajudar o ser humano num momento de crise. Na verdade, eu sou praticante de yoga já fazem 20 anos, né? Já sou instrutora de Kundalini já fazem 10. Então eu já vi muita gente conhecer o yoga e se transformar através do yoga. Né? Eu confio completamente nesse caminho como um caminho muito autêntico de trazer ao ser humano uma condição de explorar o seu potencial. E dentro de um momento de crise mais ainda. Né? O yoga, aqui no Ocidente, quero só trazer um contexto que eu acho que é importante. Quando o yoga chega no Ocidente, já fazem... Agora, o primeiro mestre mais relevante de yoga que chegou aqui foi o Yogananda, em 1920, 100 anos atrás. Né? A gente olha para o yoga de uma forma assim, muito exótica. A gente não consegue compreender à primeira vista a profundidade do yoga.
E ao longo desses 100 anos, o yoga aqui no Ocidente ele tem sido abordado de uma forma muito utilitária, né? A proposta do yoga é levar a gente na direção do nosso potencial pleno de consciência, uma conexão profunda entre a criatura e o Criador. Uma integração da pessoa com ela mesma, com Deus, com a vida. Então, o objetivo da prática, né, é te criar condições para que essa integração muito profunda possa acontecer. Isso seria a essência do yoga, né? Porque a essência do yoga... que eu comecei a fazer yoga há 17 anos atrás. E eu fazia isso no final da tarde para relaxar o corpo. Né? Sair da cabeça do trabalho e tudo mais, alongar, ficar pronto para poder descansar o resto do tempo. Eu não via com essa história. A prática que eu estava fazendo também até agora, ela tinha muito mais liberdade articular em jogo, né? Trabalhar com o corpo de forma a não deixar de enferrujar, liberando tudo aquilo que está preso. Mas o que você está falando é uma coisa muito mais filosófica. E é muito mais profunda, num certo sentido. Então a gente pode ver, assim, através de várias abordagens a gente pode falar de yoga, mas a gente tem que se lembrar que o yoga, em essência, ele é um caminho espiritual de levar a criatura em direção ao seu potencial máximo. Mas, a própria palavra yoga, acho que significa integração, algo assim, né? Significa, vem de um verbo em sânscrito que se chama jugit, unir. União. E então yoga é, como diz o Rohimeta, né, é a arte da integração. E essa integração, ela vai acontecendo em muitos níveis. No nível orgânico, a gente vai pertencendo a esse corpo vai pertencendo de volta a gente, porque muitas vezes a gente está numa cisão com o nosso próprio corpo. Sim. A conexão, a integração do consciente com o inconsciente, da vida física com a vida espiritual, no nível mais, né, espiritual mesmo, a criatura e o Criador, né? Então, as polaridades, né, o Ra e o Ta, o masculino e o feminino. Então, em muitos níveis, isso vai acontecendo através da prática, mas não só a prática do asana, a prática da atitude, a meditação, a visão, a transformação completa que o yoga propõe, né? E aqui no Ocidente, muitas vezes a gente acha que o yoga é fazer uma postura. Na verdade, o yoga é muito mais que isso. Mas, assim, voltando para a questão da crise, tem algumas coisas que eu acho muito interessante, como recursos que o yoga traz, né? Porque isso é um caminho de vida, é algo muito maior do que eu estou propondo aqui, o que eu estou falando aqui. Mas, assim, enquanto o que eu posso fazer na pandemia quando eu estou ansioso, ou quando eu estou com angústia, ou quando eu sinto que a minha energia está muito baixa? A prática de yoga, ela já vem e serve a todos esses propósitos. A trazer mais calma, a acalmar a mente, a trazer uma perspectiva mais ampla, principalmente porque ela faz uma intervenção no sistema glandular muito poderosa. Eu confio muito nessa intervenção, mais do que a própria intenção da pessoa, né? O que se produz nas glândulas é algo absolutamente maravilhoso. Porque o yoga, ele interrompe o ciclo do estresse. Ele coloca a gente num estado de maior relaxamento. Ele permite o contato com as emoções. Ele permite, pelo próprio bem-estar que ele produz, um aquietamento, uma perspectiva mais relaxada, mais tranquila. É o que eu digo no consultório. Você sai do estado de sobrevivência, né, que é o mental tentando resolver problemas, para o estado de autocura, que é você perceber o teu próprio corpo, sentir o que está acontecendo, e com isso você acalmando. Porque muita gente não tem a percepção do que tem para baixo do pescoço. A pessoa só mente. E quando você pede para ela sentir o corpo, onde é que você está sentindo isso? Não estou sentindo. Aí você começa a ajudar, daqui a pouco ela começa a sentir. Nossa, tem isso, eu nunca tinha percebido. Né? É muito curioso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu lembro que quando eu comecei a prática de yoga,
eu estava na faculdade de psicologia e uma estudante de psicologia vai fazer terapia também, né? E era muito legal, porque eu fazia terapia e eu descobria, várias coisas, né, interessantes. Daí eu fazia uma prática de yoga e eu também saía transformada, mas ninguém me falou nada. Uhum. Era muito interessante isso. Às vezes eu chegava com a mente super neurótica numa aula de yoga e eu saía, não fazia nem sentido aquilo que eu estava vivenciando dentro da minha mente antes. E às vezes eu falava, professor, né, eu cheguei com a mente tão cheia, e eu estou saindo aqui com a mente completamente nova, zen. O que aconteceu? E daí ele foi me trazendo essa questão da dinâmica da energia vital, né? Uhum. Como quando a gente eleva a energia vital no nosso organismo, muitos ruídos, muitas perturbações, elas já se acalmam naturalmente, só e unicamente pela elevação do nível energético. E isso para mim foi tão marcante e tão maravilhoso que os primeiros anos, depois que me formei em Kundalini Yoga, esse era o meu campo de estudo. Eu queria estudar sistema energético, eu queria entender como é que acontecia essa dinâmica da força vital dentro do nosso organismo. Então, entender chakras, entender prana, entender as técnicas, né, para intensificar a força vital, o que isso tem a ver com saúde, o que isso tem a ver com a mente mais quieta. Eu queria muito entender, porque eu achava realmente incrível o efeito. Uhum. Então, assim, voltando à sua pergunta, né, acho que para quem está sentindo ansiedade, sentindo angústia, sentindo dificuldade de concentração, baixo nível de vitalidade, a gente tem recursos maravilhosos através de muitas almas que estão oferecendo aulas gratuitas no YouTube. Tem muita aula no YouTube, tem muita live no Instagram, tem muita gente que pelo Facebook está promovendo as suas práticas de forma gratuita muitas vezes, né? Eu conheço algumas pessoas, qualquer coisa, pegue meu contato, entre em contato, me pergunte, porque assim, o yoga está sendo disponibilizado para todos, né, nesse tempo. E antes a gente falava assim, puxa, o yoga aqui no Brasil é muito elitizado, só chega para os ricos. Gente, quem tem internet hoje tem acesso ao yoga. No mundo inteiro. Então vamos aproveitar. No mundo inteiro. Exatamente. Você falou a questão do contato, né? Deixa eu voltar ao assunto. Essa live está sendo gravada no teu próprio Instagram, vai aparecer depois no IGTV, então vai poder ser acessível a qualquer momento. E nós vamos também trabalhar com esse vídeo depois e jogar lá no YouTube. E no YouTube, na descrição do vídeo, vai ter os contatos da Isabela. Então, os meus também, quem desejar fazer um contato com ela e ter alguma informação adicional, ou fazer um trabalho com ela, vai lá, está disponível. Maravilha. Tá bom? É só procurar daí Celso Paulo Martins, psicólogo. Esse é o nome do canal do YouTube. Isa, nós estamos chegando no final do tempo, né, que uma hora o Instagram corta. E eu quero fechar um pouquinho antes para a gente poder salvar isso. Então, se você quer ter alguma consideração final para a gente encerrar e antes da despedida aí? Olha, gente, para quem está precisando, assim, eu vou fazer um resumão temos 1 minuto, 2? Pode ser? Um pouco mais, tem uns 5, 6 minutos. Ok. Então eu vou fazer um resumão do que os especialistas têm falado, né? Pessoal das terapias, pessoal da psicologia, tem falado, assim, com relação a alguns recursos mais pontuais aí, para a gente estar, né, levando em conta nesse tempo de pandemia. Um deles, mantenha vínculo, fale com as pessoas queridas, mantenham os vínculos afetivos. Segundo, tenha uma rotina, introduza elementos de saúde em todos os momentos do seu dia, de manhã, de tarde, de noitinha, faça exercício físico, se alimente bem, se organize para ter uma boa higiene do sono, o sono apropriado, né? Evite excesso de informação, tá? Muito importante, gente. Tem um amigo meu que chama de infotoxina, né? Quando a gente
absorve demais informação. Não é necessário se informar o tempo todo a respeito do que está acontecendo, da pandemia, número de mortos. Ok, é grave, a gente já tem a devida noção, vamos nos cuidar, né? Vamos ter os cuidados necessários, mas a gente não tem que se deixar levar por essa onda de pessimismo também. Até para a gente poder ser uma fonte de ajuda para aqueles que estão ao nosso redor. Eu tenho falado muito com os meus alunos de yoga. Gente, quando a gente pratica, não pratica só pela gente. Porque quando a gente sai da salinha de prática e encontra nosso marido na sala, nossos filhos, e a gente está bem, a gente compartilha isso que a gente criou com todas as nossas relações, se mantendo bem. É aquela história do avião, né? Quando despressurizar e cair a máscara, primeiro coloque em você, para daí você poder ajudar o teu vizinho. Exato. Então, isso, de autoescuta, escutar a si mesmo, introduz um elemento de introspecção no teu dia a dia. Isso a quarentena está nos solicitando, né? Que a gente se escute, que a gente esteja presente. Esteja presente, mesmo. Né? Esteja presente, se escute. Então, faça uma meditação, ou escreva no teu diário, tenha um momento de repensar a tua vida. Gente, se a gente sair dessa pandemia e voltar igualzinho ao que era antes, eu não quero voltar para aquela normalidade. Não vai ter isso. Eu mesma já tomei umas decisões aqui na minha vida de reduzir essa loucura de trabalho. Estou revendo muitas coisas. Está sendo muito legal. Nesse sentido, né? Em outros sentidos está muito difícil, mas sim, está sendo rico, é enriquecedor também. Eu acho que é um momento único, né? Para a gente poder se olhar, para poder se reestruturar para depois o que vai vir. A gente não sabe como é que vai sair, mas vai ser muito diferente do que nós éramos antes. Esperamos Com certeza. Que sim, né? Tá bom? Então eu quero agradecer a você, primeiramente, por ter aceitado o convite e vir trazer tantas informações valiosas, tanto conhecimento. E eu acho que o pessoal também deve ter gostado muito. E agradeço a audiência, né? Todas as pessoas que se dispuseram a estar conosco hoje e vendo esse vídeo, e as que vão ver depois também, que vai estar lá gravado no IGTV, vai estar no YouTube, e a gente espera que mais gente seja beneficiada com isso. Obrigada, Nuti, pela iniciativa aí de estar promovendo esse trabalho, dispondo desse conhecimento e por me confiar em mim e me chamar. Tá bom? Muito obrigada. Tá. Gratidão. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.